Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Bertoncini e este é o canal do KB Advocacia. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Refis, PERSE, esses programas de renegociação de dívidas com o fisco. Vamos lá? Bom pessoal, como eu disse, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses programas que o governo solta aí de tempos em tempos para negociação de dívidas fiscais. Mas antes de mais nada, vamos entender algumas coisas, né? Bom, existem alguns tipos de dívida que uma pessoa, seja essa pessoa uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né, uma empresa, que uma pessoa pode ter com o Estado, no sentido amplo aí, né? Então, considerando União, os estados, Distrito Federal e municípios, né? Essas dívidas, elas podem ser uma dívida de natureza tributária, que são aquelas decorrentes ali de dívida no não pagamento de um imposto, de uma taxa, de uma contribuição e assim por diante. Ou, às vezes, algumas dívidas decorrentes ali de uma multa, que, por exemplo, que você recebeu. Aquele valor está lá, recebe uma notificação, recebe uma multa, você não paga e isso vira uma execução. Ou, enfim, você apenas recebe, essa dívida passa a ser cobrada e você tem, então, portanto, uma dívida com um desses entes aí, né? E, no entanto, como o específico do nosso canal é empresa, patrimônio e pessoas, a gente vai tratar das dívidas tributárias hoje, ok? Vejam só, né? Tributo, como eu já falei em vídeos anteriores, então é aquela obrigação que a gente tem, né, para fins de pagamento para o Estado ali, dependendo de uma atividade, de uma determinada situação em que a gente tem uma propriedade e assim por diante. Então a gente acaba confundindo muito tributo com imposto, né? Na verdade, imposto é um tipo de tributo. Tributo é o gênero do qual o imposto é espécie, né? Assim como as taxas, contribuições, né, as contribuições previdenciárias e assim por diante, contribuição e melhoria, empréstimo compulsório. São 5 tributos que a gente tem no Brasil. Por ser um tributo, né, enfim, ele é cobrado mediante lei. Ou seja, existe uma lei que cria esse tributo, né, e a partir desse momento, o Estado, o município, a União, o Distrito Federal podem te cobrar por aquele tributo. Exemplos, né, IPTU, ICMS, ISS, IPVA, imposto de renda e assim por diante, tá? Então essa é uma ideia importante que você tem que ter. Como é uma questão, né, criada por lei, uma dívida que você tem com o Estado preza, em tese, né, ali por uma ideia de igualdade de condições, igualdade entre as pessoas, não só a igualdade perante a lei e assim por diante, a questão que fica aqui é a seguinte: quando o Estado cobra um imposto, ele tem que cobrar um imposto igual de todo mundo. Essa é a regra geral da coisa. Então, vai cobrar ICMS de quem vende refrigerante, tem que ser o mesmo ICMS para o mercado A, para o mercado B e para o restaurante C. Tá? Essas diferenciações, eventualmente, que você tem de um contribuinte para o outro, ou seja, de quem paga imposto para o outro, são questões específicas, exceções à regra geral, e que também deve estar lá constando na lei a razão, né, a existência dessa exceção, porque é ali que se discutiu toda a razão para se ter uma exceção. Mas, de via de regra, todo mundo paga imposto igual. Nesse mesmo sentido, é que o Estado, no momento em que ele está cobrando imposto, ele também tem que promover essa cobrança conforme a lei manda e igual para todos que são cobrados. Por isso, o Estado não consegue abrir mão desse dinheiro. Então, você nunca vai conseguir um acordo, é praticamente impossível um acordo em que você vai ser uma pessoa isenta de pagar imposto pro resto da sua vida porque você é aquela pessoa, ou porque você tem tal razão e condição. Não, alguns impostos específicos você vai ter, de repente, algum tratamento mais benéfico por X situação, tá? Como o Estado não consegue abrir mão desse crédito, simplesmente ele virar e falar, olha, vamos fazer um acordo e resolver, se me deve 500, mas se você me pagar 300, eu estou certo. Justamente por conta dessa razão de igualdade. Alguém, na mesma situação que você, fazendo a mesma coisa, assim por diante, pagou esses mesmos 500 lá atrás, que você não deixou de pagar enfim, de má fé. E sim, porque às vezes passou por uma dificuldade financeira, está com um problema, teve que priorizar alguma outra questão e assim por diante. E naquele momento você não conseguiu pagar, arcar com aquilo.
Então, né, você ficou devendo, sobre isso aplicou uma multa e assim por diante. Então, tendo em vista a questão de preservar essa igualdade, o Estado não vai fazer esse tipo de acordo, assim, direto. Então, o que acontece? Você não paga o seu imposto, né? Eu estou falando imposto, pessoal, aqui nesse sentido mais geral que as pessoas compreendem a questão do tributo, tá? Estou falando, na verdade, de tributo chamando de forma técnica não adequada de imposto, mas, enfim, o que a gente pretende alcançar aqui são pessoas leigas no assunto e que, né, vão compreender melhor com essa linguagem. Mas, vejam só, você deixou de pagar seu imposto, a sua dívida ficou lá com o Estado, isso vira uma dívida ativa, ou seja, uma dívida que você tem lá com algum órgão, né, com algum, governamental e assim por diante, e entidades, assim vai. E aí vira a questão desse valor, vai para a certidão de dívida ativa, você passa então a ter lá esse débito reconhecido pelo Estado que pode vir a ser cobrado logo mais aí numa execução fiscal, tá? Então, quem te inscreve em dívida ativa é município, Estado, União, Distrito Federal, onde você estiver lá devendo o seu imposto, tá? Mas vejam só, eu vinha comentando que o Estado não pode abrir mão desses valores, desse imposto não pago, não recolhido. Mas, ao mesmo tempo, né, numa perspectiva individual, né, pessoal? Assim, ó, você, fulano, não pagou, então vamos fazer um acordo e resolver. Isso não existe. O que existe é uma perspectiva, sim, geral, tá? Para que o Estado pelo menos receba alguma coisa, em que ele faz, sim, um acordo já com algumas questões inegociáveis pré-estabelecidas. E esse é o assunto do vídeo de hoje, que são os refis. Vocês já devem ter ouvido falar, vira e mexe, sai uma notícia aí na imprensa, falando do refis do ano tal, o refis da União, o refis do governo do estado tal, e assim vai, tá? Os refis são os programas de recuperação fiscal, que na verdade visam o seguinte: o Estado faz uma avaliação, vê, né, enfim, a Secretaria de Fazenda, a Fazenda Pública faz uma avaliação, verifica que existem muitos inadimplentes, assim por diante, tem crédito para receber, e aí é feita uma lei, tá, em que se viabiliza uma forma de pagamento mais vantajosa para quem é o devedor, tá? Existem muitas discussões, pessoal, referente aí aos refis, né? Se ele é justo, se ele não é justo, porque quem lá atrás pagou o tributo não teve essa vantagem de deixar de pagar e depois poder negociar e parcelar e assim por diante. Mas essa não é a questão do vídeo. A questão do vídeo é que, se você tiver devendo imposto, você consegue fazer um refis. Você consegue aderir a esse tipo de programa, que eles chamam, né? Para você conseguir pagar o que você deve de imposto e não ser executado, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. A empresa X estava devendo 1 milhão de ICMS para o estado Y. Tá? Ficou essa dívida ativa ali, aquela questão, uma execução já acontecendo no início e tudo mais. E aí, o estado respectivo, o estado Y, solta lá uma lei falando, olha, venha participar do refis. Aí ele estabelece ali as condições de quem pode participar do refis, quais são as cláusulas negociáveis, quais são os termos possíveis de negociação, quais avaliações de valores são necessárias para fins de se estabelecer um parcelamento maior ou menor, um desconto maior ou menor, uma isenção maior ou menor na multa e assim por diante. Você, empresário da empresa X, olha aquele programa e decide que você se encaixa, faz sentido para você e você consegue fazer a proposta de negociação utilizando aqueles patamares e parâmetros ali da própria lei. Vejam, aqui o Estado não está perdoando a sua dívida, você não está simplesmente anulando aquilo que você devia a ele. O que está sendo feito é um parcelamento, por exemplo. Então existem refis aí em que é possível, a depender, né, de todas essas questões que eu coloquei, é possível aí um parcelamento às vezes de 180 meses para pagar tributo em atraso. Lógico, com determinados juros que está pactuado ali na própria lei. No outro caso, a multa pela dívida, né, a multa de mora, que a gente chama, você deixou de pagar, então incide ali uma multa, é aplicada uma multa a valores às vezes muito altos, multa de 50%, existe multa de 30%, 70% e assim por diante.
a isenção daquela multa, ou seja, você vai pagar o tributo atrasado, mas e a multa a gente te isenta, ou então vamos te dar um desconto considerável aqui na multa para você conseguir pagar. E às vezes existem até mesmo os casos do desconto para pagamento à vista, desconto nos juros de mora e na multa. Vejam, como eu disse, não está isentando aquela pessoa que adere ao programa do pagamento do tributo. Ele vai cobrar, esse parcelamento ele é feito mediante lei, mediante um termo de adesão. Então você entra no site lá do seu estado, do seu município ou da União, se tiver um programa desse ativo, você se inscreve a sua empresa, então de repente seleciona ali os termos e confirma para ver se haverá ali então a aprovação da sua adesão ao plano. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que se você estava com a dívida ativa correndo ali, né, perante ali a fazenda pública que estava devendo, um belo dia, um belo momento, aquilo ia virar uma execução fiscal, ou seja, iam entrar com um processo contra você ou contra a sua empresa para executar aquele valor devido, por inteiro, juros, com a multa, tá? E é uma ação de execução, uma ação muito, dá para se dizer, violenta. Então, seu patrimônio ia ser atacado quase que de imediato para que o crédito fosse ali pago, né? Com a vantagem de que, se você fizer o parcelamento, se até você tiver uma ação rodando, você consegue apresentar os termos do parcelamento para o juiz e ele suspender o processo no prazo do parcelamento. E veja, ele suspende o processo, porque se você não pagar a parcela, a execução volta, tá? Então, essa é outra questão bastante relevante. Você segura um processo, você consegue ter uma certidão, ainda que positiva, né, uma certidão fiscal ali para fins de conseguir um financiamento, assim por diante, você consegue uma certidão positiva para efeitos de negativo, você consegue participar de uma licitação se você tem uma empresa, por exemplo. Então, o refis pode fazer bastante sentido para sua empresa. Isso que é essa ideia do refis. A gente fala refis do modo genérico porque é o que, no modo geral, se entende no Brasil por esses programas de recuperação de crédito, né, recuperação fiscal, né, ou seja, o próprio fisco recuperando valores que ele deixou de receber. Existem outros nomes, variando aí com o município, com o estado, com a localidade ali, de como a respectiva unidade ali chama o seu programa, tá? E ainda existem outras possibilidades. Então eu trouxe aqui a ideia do refis para vocês, que é algo mais corriqueiro, mais corrente. Os estados costumam, tem estado que faz uma vez a cada 2 anos, a União às vezes também solta um programa desse. Houve um recente agora em 2022 em decorrente, né, dos efeitos da pandemia e assim por diante. E agora, falando em pandemia, a gente vai trazer também uma outra ideia de um programa desse de recuperação de crédito, também de segurar aí as dívidas das empresas e das pessoas. O programa chamado PERSE. O PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esse programa, pessoal, ele foi criado em aproximadamente final de 2021, começo de 2022, tá? A ideia dele era que para empresas do setor de eventos e do turismo, a possibilidade desse setor em específico de pagamento diferido, ou seja, o parcelamento do pagamento de imposto, isenção de multas, isenção às vezes até mesmo de alguns tributos específicos, porque o setor de eventos, em termos de setor econômico, foi um dos setores que mais sofreu com os efeitos da pandemia. Quando a gente está falando do setor de eventos, está falando do pessoal que organiza festas de casamento, festas de 15 anos, organização de congressos, encontros, simpósios, espaços físicos de locação para isso, buffets, floristas, músicos e assim por diante. Pessoas que trabalham com isso, né? E turismo é a mesma coisa. O pessoal que faz o City Tour, tem van, empresa de turismo e assim por diante. O PERSE foi um programa criado para isso, que esse setor sofreu muito com os efeitos da pandemia, então haveria ali algumas vantagens fiscais dentro desse programa, para quem era desse setor, a seguir mesma coisa que os refis, né, a seguir as especificidades, se ele estava cadastrado, não estava, qual que era a situação financeira e assim por diante, tá? Enfim, a ideia então, pessoal, nesse vídeo era explicar um pouco sobre esses programas. Eu falei do refis, que é algo mais comum, mais ordinário, mais geral. Falei do PERSE, que é algo bastante específico, vejam, focado no setor de eventos, uma exceção criada
para um setor que sofreu muito com os efeitos pandêmicos. Então, é uma situação excepcional ali de um arranjo, de um programa fiscal desse de recuperação de créditos para que as pessoas pudessem pagar os impostos, ainda que de forma dividida ou com um desconto maior na multa e assim por diante. Bom, essa era a proposta de hoje. Agradecemos a participação de vocês no nosso canal, nas nossas redes sociais. Continuem a sugerir, a criticar, fazer apontamentos, enviar dúvidas, sugestões, que estamos abertos a sempre proceder com melhorias. Ative o sininho, curtam o vídeo, curtam nossas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!